analisar um artigo que eu reputo muito importante e eu quero que você venha comigo aqui no quadro para que você entenda perfeitamente como é que a gente tem que analisar o famoso artigo 14, parágrafo 2º e parágrafo 1º, que trata das vagas destinadas aos deficientes, tá ok? A nossa lei estadual também, o RJU, a Lei 5.810, também trata desse tema. Eu queria começar, pessoal, do começo mesmo. Vamos analisar com calma aqui. Olha só, gente. A Lei 5.810 traz a seguinte redação. Parágrafo 1º. Será publicada a lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados e, paralela e concomitantemente, lista própria para os candidatos que concorreram às vagas reservadas aos deficientes. Então, olha só, gente, com relação ao assunto, nós temos aqui, tá? Com relação aos assuntos, com relação aos deficientes, também, fora da Lei 5.810, como norma geral, isso é importante que você saiba, esses diplomas legais aqui, ó, nós temos a Lei 13.146/2015, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos aqui, ó, a Lei número 7853 de 89, que traz a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. E aqui nós temos o Decreto Federal 3298 de 99, que regulamenta a Lei 7853/89, que prevê no seu artigo 37 o percentual mínimo de 5%. Tá? Então, olha só, gente. Na Lei 5.810, tem um percentual na Lei 5.810? Não. Onde é que vai estar definido o percentual mínimo? O percentual mínimo, pessoal, para aquele determinado concurso. Veja bem a expressão, percentual mínimo, no decreto. Tá ok? É no decreto que está o percentual mínimo. Então, qual é o número mínimo que deve ser destinado às pessoas portadoras de deficiência? 5%. Tá ok? 5%. Beleza, já sabemos que é 5%. Então, para que a gente entenda perfeitamente essa história, eu montei um exemplo aqui. Olha. Então, vamos imaginar que o Estado do Pará publicou um edital para o preenchimento de 80 vagas, tá, para o cargo de professor da rede básica de educação. 80 vagas. E lá no edital já esteja um número mínimo de 5%. 5% dessas vagas são destinadas aos candidatos portadores de deficiência. Tá ok? Então, olha só, se 80 vagas, no nosso exemplo, são ofertadas naquele determinado concurso, a gente já chega aqui que 5%, pessoal, a gente vai ter 4 vagas, não é isso? Destinadas aos portadores de deficiência, tá ok? E 76 vagas para os não deficientes, para ampla concorrência. Aí olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 14 do RJU. Será publicada a lista geral, então a gente tem uma lista geral aqui dos aprovados. O que é essa lista geral? Todos aqueles que se inscreveram no concurso. Tá ok? A gente está colocando aqui, ó, desde o primeiro candidato aprovado, desde o primeiro colocado, até chegar ao número de vagas. Tá bom? Lembrando, pessoal, que o concurso que vai definir isso, quantos candidatos vão ser, é o concurso que vai dizer quantos candidatos ele pode selecionar, por exemplo, para corrigir uma redação. Né? Isso aí também pode ter esse critério aí, porque senão a banca examinadora vai corrigir provas de todos os candidatos que se inscreveram naquele certame. Então ela pode dizer, as 300 primeiras redações serão corrigidas. Então, oferecendo 80 vagas, ele diz que então, 300 redações serão corrigidas. Isso é um critério do edital, o edital é a lei interna daquele concurso. Então, olha só, o parágrafo 1º diz, será publicada a lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados. Então, a gente vai ter a lista geral de classificação aqui, ó, contendo todos os candidatos aprovados. Tá ok? E, paralela e concomitantemente, lista própria para os candidatos que concorreram às vagas deficientes. Então, vamos imaginar
que neste concurso se inscreveram 8 candidatos portador de deficiência, portador de alguma deficiência física já, alguma deficiência que vai estar aqui descrita no decreto de regulamento dessa situação. Tá? Então nós tivemos 8 candidatos inscritos para o provimento de 80 vagas para o cargo de professor. Tá? E aí, como é que a gente vai chamar isso daí? O parágrafo 2º vai dizer, olha, os candidatos com deficiência aprovados e incluídos na lista reservada aos deficientes serão chamados e convocados alternadamente a cada convocação de um dos candidatos chamados da lista geral, até preenchimento do percentual reservado às pessoas com deficiência no edital do concurso. Então vamos montar aqui esse chamamento para esses cargos. Então olha só, o primeiro candidato chamado será o candidato da lista geral. Não é verdade? Então, o primeiro candidato são 80 vagas, lista geral. Aí olha o que a lei diz. Eu pego um da lista reservada aos deficientes, tá ok? E começo a alternar. Então, qual é o segundo? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Então, primeiro candidato, tá ok? Primeiro da lista geral. Aí o segundo candidato vem daqui, ó. Tá ok? Da lista dos deficientes. Então, segundo. Aí o terceiro candidato, lista geral. Então, 3. Tá ok? O quarto candidato vem da onde? Deficiente. Tá ok? O quinto candidato dessa lista aqui, geral. Tá? O sexto candidato, deficiente. Tá ok? O sétimo candidato, lista geral. O oitavo candidato, deficiente. Aí veja bem, eu estou alternando aqui no chamamento. Tá ok? Eu estou alternando com, eu chamo da lista geral e chamo concomitantemente e alternadamente um da lista para os deficientes. Vocês começaram a compreender? E veja bem que eu tenho aqui no meu exemplo 4 vagas destinadas aos deficientes. Eu já esgotei aqui, ó. Eu chamei alternadamente. Então já cumpriu o número mínimo reservado aos deficientes. Então eu pego a lista geral, chamo o primeiro da lista geral, o segundo da lista geral vai ser esse candidato? Não. Vai ser quem? O deficiente. Então ele vem para cá. Tá ok? Que existe uma lista geral e existe uma lista dos deficientes. Tá ok, gente? Então é assim que trata o RJU no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 14. Tá ok? Deu para entender? É importante que você entenda esse exemplo aqui, para que você possa compreender o conteúdo da lei. Vamos repetir, gente? Para ficar bem claro, será publicada a lista geral de classificação, contendo todos os candidatos aprovados e paralela e concomitantemente lista própria para os candidatos que concorreram às vagas reservadas aos deficientes. Então está aqui a lista geral, desse lado aqui como a gente colocou. Tranquilo? Beleza? Lista geral. E aqui está a lista dos deficientes. Tá? Se inscreveram aqui no nosso exemplo 8 candidatos deficientes e do número de vagas ofertado, que é 80 aqui, 5% é para os deficientes, ou seja, 4 vagas vão ser preenchidas pelos deficientes. Tá bom? E o parágrafo 2º vai trazer a seguinte redação. Os candidatos com deficiência aprovados e incluídos na lista reservada aos deficientes serão chamados e convocados alternadamente a cada convocação de um candidato da lista geral, até o preenchimento do percentual reservado às pessoas com deficiência no edital do concurso. Agora ficou bem claro. Você olhando para o exemplo, você consegue entender os 2 parágrafos e você não erra mais. Essa ordem de chamamento para os candidatos aprovados portadores de deficiência. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos avançando aqui, ó. O parágrafo 3º ele vai trazer a seguinte redação.
equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório. Tranquilo? Então, quer dizer, vai ter uma equipe multiprofissional que vai fazer essa avaliação e compatibilidade das atribuições do cargo e a deficiência do candidato que ele fez aquele concurso durante o estágio probatório. Então, existe essa equipe aqui multiprofissional. Tá bom, gente? Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, as quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Pessoal, vamos parar aqui só para anotar uma informação muito importante. Olha só. No decreto que eu falei para vocês aqui, ó, no decreto 3298 de 99, qual é o percentual mínimo, pessoal? O percentual mínimo é 5%. Tá ok? Então você não pode ter nenhum edital que tenha um percentual menos do que 5%, porque o percentual mínimo é de 5%, conforme o decreto. Tanto é que teve um edital que foi lançado recentemente no estado do Pará, que reservou os candidatos com deficiência 5% das vagas aos portadores de deficiência. Tá ok? Olha o que a lei diz. Qual é o máximo de vagas que pode ser destinado aos deficientes? Qual é o máximo, pessoal? 20%. Então, até 20%, preste atenção, até 20%, essas vagas podem ser destinadas aos deficientes. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, olha, o edital ofereceu 80 vagas para o provimento de cargo de professor da rede básica de educação. Foi esse o nosso exemplo aqui. Então, veja bem, segundo o RJU, qual é o percentual máximo de vagas para deficiente? Qual é o percentual máximo de vagas? 20%. Tá ok? 20% dessas vagas aqui é o máximo que o edital pode prever de vagas destinadas aos deficientes. Mais do que isso, não pode. Tá ok? Então, qual é o número aqui, pessoal? O máximo de vagas? Até 16 vagas. Tá ok? Até 16 vagas, se você que é bom de matemática, é um número máximo para portadores de deficiência. Qual é o mínimo, percentual mínimo? 5%, 4 vagas. Então a escala, pessoal, aqui é o mínimo de 5% e o máximo de 20%. Deu para entender? Isso não se afasta, gente. Tem muita gente que pergunta, poxa, mas o edital só reservou 20%, 5% das vagas para portadores de deficiência. Isso está errado, porque o RJU fala que é até 20%. Gente, é o máximo, até 20%. O que a lei está falando do RJU? Não pode ser mais de 20%, mas até 20% pode ser destinado a portadores de deficiência. E o decreto aqui vai trazer o percentual mínimo. A lei 5.810 não falou do percentual mínimo, falou do percentual máximo, até 20%. Onde é que está o percentual mínimo? No decreto 3298/99, que regulamentou a lei 7853 de 89, que trata da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Tranquilo, gente? Beleza? Então vamos ficar com essa informação que é super importante para você não errar no seu concurso. Pelo amor de Deus, não erre. Isso aqui é muito cobrado e dá muita atrapalhada aí. O candidato sempre se confunde. Tá ok? Então a gente vai resolver algumas questões sobre isso, mas fique muito atento. Tá bom?